Hebreus capítulo número 11, versículos de 1 a 3, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ore comigo. Deus, obrigado pela leitura da tua palavra, obrigado por todos os meus irmãos que aqui estão nesta noite. Agora, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Senhor. Ensina-nos as verdades que de fato vão fazer a diferença em nossa vida, em nossa espiritualidade, para que possamos crescer, como diz a tua palavra, na graça e no conhecimento. Obrigado, fica conosco. Amém, graças a Deus. Queridos, por favor, se assentem na presença do Senhor e ouça o que o Espírito de Deus quer falar a você nesta noite. A fé, temos aprendido, que é uma certeza de provisão. É uma convicção de uma bênção já concedida. É a certeza que Deus não nos vai colocar em situação alguma sem que antes Ele providencie todos os elementos necessários para sermos mais que vencedores. Mas, não poucas vezes, nós, por tirarmos, como diz o próprio livro de Hebreus, no capítulo 12, os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, acabamos nos distraindo, acabamos, como diz o texto sagrado, vacilando e perdemos a orientação, perdemos aquilo que deveria ser a referência para as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus Cristo é para quem nós temos que estar olhando, porque é Ele o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. E não poucas vezes, como aconteceu em alguns momentos dentro da história do ministério, ou na história do ministério do Senhor Jesus, acaba-se observando que as pessoas que perdem de vista, como fez Pedro, que em vez de ficar olhando para Jesus Cristo, olhou para as ondas, olhou para o vento e acabou afundando. A palavra de Deus fala que quando isso acontece, Paulo usa essas palavras, alguns naufragam na fé, alguns sucumbem na fé. E aí então a gente precisa ter a compreensão exata do que é a fé, do que esse instrumento dado por Deus para as nossas vidas, para que nós possamos ter acesso àquilo que de fato é a essência das coisas e não a coisa em si. Eu creio que aqui já começa uma grande lição para as nossas vidas, porque às vezes o que a gente pensa que está querendo não tem a ver com a essência das coisas, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, é a prova daquilo que você não consegue enxergar, que você precisa entender o que aquilo de fato significa, o que aquilo é, porque às vezes a gente só quer as coisas pelas coisas. O que significa um carro para você? Qual é a essência disso? O que significa uma casa para você? Porque a Bíblia diz que a fé é essa capacidade que nós temos de enxergar a verdadeira essência das coisas.
O fundamento delas não é a coisa aparente, não é aquilo que está diante de nós, mas o que ela de fato significa para nós. Deus não tem nenhum tipo de problema de nos dar qualquer coisa, desde que, quando a gente pedir aquilo pela fé, nós tenhamos a capacidade, a condição de enxergar o que aquilo significa. Qual é a essência daquilo para nós? Não é a coisa em si, mas o que aquilo produz e se traduz em nós. Porque para algumas pessoas, na verdade, é o dinheiro pelo dinheiro. É a casa pela casa, é o carro pelo carro. É a relação pela relação, no sentido de apenas se locupletar. Aquilo só vai lhe trazer algum tipo de benefício, mas o que significa? Qual é a essência daquilo? Quando se vai pedir alguma coisa a Deus, segundo o texto aqui, o que não está se vendo e que você consegue enxergar no âmago, na essência, na origem? A nossa fé, ela vai alcançar de fato essa essência. Porque tudo que vem de Deus, segundo a Bíblia, é bom na sua origem, é bom na sua essência. E um carro, uma casa, um objeto qualquer, ela tem um valor prático, um valor efetivo que qualquer pessoa pode entender. Agora, quem diz que tem fé em Deus, quando busca essas coisas, não busca pela coisa em si. Ela consegue enxergar, de fato, o que aquilo significa, o que aquilo produz nela. E é isso que o texto está nos dizendo. Porque, olhe bem o verso 2 do capítulo 11, que diz assim: pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Essa palavra no original é martureo. É a palavra derivativa que deriva da palavra que está lá no livro de Atos, capítulo número 1, versículo 2, martus. É a mesma palavra que aparece aqui, vai aparecer no capítulo 12, versículo 1, dizendo que nós agora estamos com uma nuvem de testemunhas, gente que não olhou para o aparente, mas para o que aquilo significava de fato e de verdade. A Bíblia diz a respeito de Moisés que ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferiu o opróbrio, a vergonha de ser de Cristo, porque ele era um tipo de Cristo ali, o ungido, representante, é uma figura do próprio Cristo libertador. Ele preferiu o opróbrio, porque ele conseguia enxergar algo que a sua vista humana não conseguia, não enxergava, as pessoas não enxergavam. E ainda diz de que por um curto período de tempo ter o prazer provisório do pecado. Então, quando a gente começa a entender que a fé é essa capacidade de você entender a essência das coisas, o que elas significam, o que elas são para você, na sua vida. Então, é muito provável, é muito possível que
você alcançou um nível de maturidade aonde Deus pode entregar na sua mão qualquer coisa, que aquilo vai ter o seu destino correto, que não vai aviltar a sua alma, que não vai corromper o seu propósito. Quando a gente tem essa capacidade, essa visão, como teve Moisés e todos aqueles que são ali citados, no capítulo 11, que nós fizemos a leitura dos primeiros 3 versículos, você começa a entender de fato que as coisas que nós conseguimos enxergar e ver, os bens e tudo mais que a gente pode observar e sentir, precisam ter em nossa vida o propósito que de fato a nossa fé está enxergando. A palavra de Deus fala que os antigos tiveram um bom testemunho. Esse martureu, esse Martus, do 1:8 de Atos, e de Hebreus 12:1, mostra que de fato, a gente precisa ter no nosso coração a firme convicção de que de fato Deus não está buscando pessoas para enriquecê-las, por enriquecê-las simplesmente, dar coisas, porque às vezes as pessoas, elas acabam se perdendo pelas coisas que têm. Vamos pegar o exemplo de Abraão, e eu vou provar para você, dentro da Bíblia Sagrada, que quando Deus chamou Abraão, ou Abrão, então, ele já era rico. Deus não chamou Abraão para enriquecê-lo. Deus não chamou Abraão pela sua habilidade. Deus não chamou Abraão pela sua competência. Deus não chamou Abraão porque viu nele alguma coisa extraordinária, não. Deus chamou Abraão para que ele fizesse parte do plano, projeto de salvação. E porque ele é o pai da fé, segundo a Bíblia Sagrada, por quê? Porque ele era um homem, como diz algumas traduções, riquíssimo? Não, porque Abraão era um homem rico. No capítulo 12 do livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 5, diz que quando ele ouviu a voz do Senhor e saiu de Harã, ele saiu com fazenda, com os seus bens e com as almas que havia adquirido, ou havia sido acrescentado a ele. Preste atenção, almas eram pessoas que serviam a ele. E como é que eu sei que ele já era rico? E não foi para isso que Deus o chamou, não era isso que Deus estava trabalhando. Deus não estava trabalhando as competências de Abraão, Deus estava trabalhando suas convicções. Deus estava trabalhando outras áreas da vida de Abraão que ainda não tinham sido abarcadas na sua história. A única coisa que Abraão não tinha, Abraão tinha um belo casamento. A esposa de Abraão era lindíssima, diz a Bíblia, cobiçada por homens poderosos. Era um homem que tinha dinheiro, tinha habilidade, era o chefe do seu clã. Depois que o seu pai morreu, terá. E aí o Senhor o chama, e quando o Senhor o chama, a Bíblia diz no capítulo 12,
que ele tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade. E ele saiu com pessoas que eram seus servos. Passa o capítulo 14. No capítulo 14, o seu sobrinho Ló, ele é levado cativo. Levado cativo por Quedorlaomer, que era um rei, que o rei de Sodoma servia, e que por uma situação lá, se revoltou contra ele. E vai lá esse rei, Quedorlaomer, e leva o seu sobrinho cativo. Isso no capítulo 14 do livro de Gênesis. E quando Abraão sabe, ele junta o exército particular que ele tinha na sua casa. E como eu sei que é lá de Harã que ele já vem com todos esses homens, a Bíblia diz no capítulo 14, versículo 14 do livro de Gênesis: ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E a Bíblia diz que ele vence com esse exército preparado. Mas por que eu sei que era lá de Harã? Porque no capítulo 16, versículo 16, que é bem depois, a Bíblia diz que quando o Ismael nasce, Abraão está com 86 anos. Então faça as contas. 75 ele sai de Harã. 86 ele tem Ismael. E antes disso, ele já tinha um exército particular de 318 homens adultos, bem preparados, dos mais capazes. Então, se 75 anos, 86, passou-se 11 anos. Você acha que ao sair de Harã, em 11 anos, ele teria a possibilidade de ter um exército, de ter nascido na sua casa um exército de 318 homens em 10 anos? Seriam crianças de 10 anos? Então, logo, nós temos a convicção e a certeza que vieram de Harã. Então ele já era rico, ele já tinha muitos servos. E o que ele não tinha? Ele não tinha filho. E o nome Abrão é pai exaltado. Mas o pai exaltado não tinha filhos. Aí depois o Senhor muda para Abraão. Abraão é pai de multidão. E Deus vai trabalhando. Olha a fé de Abraão. Como é que Deus trabalha a fé? Porque às vezes a gente pensa, eu preciso. Se você for perguntar hoje para as pessoas o que é fé, a fé na maioria das vezes e dentro das igrejas vai dizer assim: a fé é aquilo que me dá capacidade para conquistar as coisas, ganhar as coisas. A fé na maioria das vezes é considerada esse instrumento de conquistar coisas. Mas se a gente for olhar na história do pai da fé, não tinha nada a ver com isso, porque coisas ele já tinha e muito. É claro que depois ele ficou ainda muito mais rico. Eu não vou nem discutir isso que a Bíblia fala, mas não foi para isso. O Senhor fez uma promessa de filho, ele não tinha filho. Depois você conhece a história, a gente já citou aqui. Agar lhe dá um filho, porque Sara coloca Agar nos braços do seu marido para que ele tivesse filho com ela e ela pudesse então
dar esse filho para ela, e as coisas não saem como ela esperava. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte: a fé que Deus está trabalhando, não é essa fé para você conquistar coisas. Eu não digo que isso não tem o seu aspecto, não exista isso, mas é o aspecto menor da fé. Porque a fé não é para que eu conquiste coisas que eu acho que eu ainda não tenho, mas é a fé para saber como eu me utilizo daquilo que eu já tenho. Porque a fé é essa convicção das bênçãos recebidas, das coisas que eu já tenho, segundo a Bíblia. Então hoje a fé tem sido usada para receber, mas a Bíblia diz que o Senhor chama Abraão, e a palavra de Deus assim o faz, de pai na fé, não é quando ele recebe, mas é quando ele entrega o seu filho, no capítulo 22 do livro de Gênesis. Então, se eu não entender essa verdade, eu vou achar que a fé, de fato, é esse instrumento para que eu alcance os desejos do meu coração, e não para não ser enganado pelo coração que é enganoso. A fé é essa capacidade de você ver a essência das coisas, aquilo que ninguém consegue enxergar, mas você vê. E quando você tem aquilo, você obtém aquilo, aquilo não te domina, aquilo não te tem. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus trabalhou: eu vou te dar um filho, eu vou te dar um filho. Ó, Senhor, lá no capítulo 15, tá, já faz muitos anos, não tenho filho. Será o servo Eliezer, o Damasceno? Não tem nada a ver. Eu vou te dar um filho. Ele vai trabalhando, eu vou te dar um filho. Aí vem o Ismael, e o Senhor diz: não, eu vou te dar, mas vive Ismael diante de ti. Não, eu vou te dar um filho, e vai ser de Sara. 25 anos. E aí quando nasce o menino, o que o Senhor faz? Pede ele em sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão não pensa duas vezes. De manhã bem cedo, ele prepara tudo o que precisa para o sacrifício, pega seus servos e vai para o lugar que Deus tinha designado. E ele chega lá, mas a Bíblia diz que o seu coração, aqui mesmo no texto, diz que ele tinha tanta fé que ele poderia até matar o seu filho, mas Deus iria ressuscitá-lo, porque a essência daquilo que Deus estava fazendo era ele ser pai de multidão. E Isaque, diz a Bíblia, é chamada a sua descendência. Mas o que é difícil para nós entendermos? É difícil porque Deus trabalha, e Deus trabalha na nossa vida, e a única coisa que nós conseguimos enxergar são as coisas, e não a essência do que elas estão fazendo conosco. Então o Senhor faz Abraão entender o que de fato era valioso para a sua vida, e dentro do projeto de Deus. Porque se lá no livro de Hebreus diz que ele cria que o Senhor podia ressuscitar dos mortos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando no discurso de Estevão, diz que ele também cria que, porque você tinha que sacrificar, matar e colocar fogo. Esse era sacrifício. Mas sabe o que diz lá?
que ele cria que o Senhor podia devolver das cinzas o seu filho. Por que Deus está trabalhando isso com Abraão? Para que ele pudesse entender a essência do seu relacionamento com Deus, quem Deus é de verdade, o que ele está disposto a abrir mão para que o propósito de Deus eterno seja concluído na sua vida. O Abraão é o pai da fé, mas sabe o que acontece hoje, meus irmãos? Nós não conseguimos abrir mão de nada, nós não conseguimos abrir mão nem de um prazer, algo que às vezes não é nem pecado, mas está atrapalhando a nossa vida. Não conseguimos abrir mão, nós não conseguimos avançar para o propósito de Deus. Por quê? Porque cada vez que Deus vai trabalhar os conteúdos internos da nossa vida, pela nossa fé, pela fé, nós resistimos. O Senhor quer te dar muitas coisas. Tem nada que Deus não possa te dar. Mas sabe por que você não recebe? Uma que você às vezes está pensando que a fé é esse desejo ardente, essa vontade, essa vontade contundente, esse desejo de ter. Não. Isso não é fé. Fé é você saber para que é aquilo. Abraão olhou e disse: o meu filho é para cumprir a promessa de Deus. Se ele está pedindo é porque algo ainda maior ele quer fazer. Então eu vou entregar. Vou entregar. Mas hoje, Deus quer trabalhar na vida de muita gente. Deus quer trabalhar na vida financeira de alguns, mas eles resistem. Consegue ser ofertante, contribuinte da casa de Deus, mas nada. Não avançam na sua fé, no seu ministério, porque tem gente aqui, gente que está me ouvindo aqui, que tem ministério, mas não avança. Sabe por quê? Porque cada vez que Deus vai colocar a prova para ver, não para Deus, porque Deus sabe tudo, mas para que Ele realmente se perceba, se entenda dentro do projeto e do processo que Deus estabeleceu, não vai em frente. Segura, retém. Não abre mão de lazer. Não abre mão de viagem. Não abre mão, e às vezes, meus irmãos, até de pecado mesmo. Pecados, sabe? Pecado de estimação. Tem gente que já tem pecado de estimação, tem pecado que tem todo um carinho com ele. Não abre mão, como Moisés abriu mão dos prazeres, segundo o texto. É só você ler aí, porque a sua fé fazia ele enxergar algo ainda maior. O que está impedindo a sua fé de crescer, de ampliar? Tenho visto muitos pregadores hoje, irmãos, falando sobre fé de uma forma, e eu não quero aqui ficar criticando ninguém, não vou citar nomes, principalmente da nova geração. São verdadeiros coach. Você vai, você pode, você consegue, mesmo pega os textos e os versículos bíblicos, torturam os textos sagrados para que eles digam o que eles querem que diga. Mas o que Deus quer fazer não é fora, é dentro. Deus não está procurando gente que saiba só que Deus tem poder para fazer. Deus está buscando pessoas que o conheçam.
saibam quem Ele é, o seu caráter. É isso. Porque saber que Deus pode, eu acredito que todos que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo, também sabem que Deus pode. Mas saber quem Deus é, seu caráter, seu amor, tem poucos que querem saber, ou que estão interessados em ampliar o seu conhecimento, até sabem alguma coisa, mas estão muito aquém. Por isso Deus quer trabalhar sua fé de verdade. O que essa fé está produzindo dentro de você e não fora de você. O que ela te impulsiona a fazer? Quais são as transformações que ela está produzindo no seu coração? E não no seu entorno tão somente. Por isso, meu irmão, eu quero que você abra o seu coração para receber essa palavra e deixar Deus trabalhar esses conteúdos. Deus tem coisas para te dar. Deus tem propriedades, bens, dinheiro. Sim, muito mais do que você possa imaginar. Mas não foi por isso que Deus chamou Abraão. Para isso, Abraão já tinha bastante competência. O que Deus queria trabalhar eram as questões particulares, internas do seu coração, internas da sua alma, suas convicções, o que de fato ele conhecia de Deus. E ele chegou tão fundo que ele disse: se Deus está pedindo um filho que eu amo tanto e que Ele mesmo me prometeu, é porque algo muito maior Ele quer realizar. E foi assim que aconteceu. Desceu ele e o Isaac. E a Bíblia Sagrada diz que ali, por esse gesto, o Senhor prometeu: agora sim, agora você está pronto. Irmãos, Deus tem muito para te dar. Creia e deixe o Espírito de Deus trabalhar os teus conteúdos, em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra, fique em pé neste momento. Deixa eu orar com você, para que isso seja real na sua vida. Deus eterno Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Meu Deus, que essa verdade tenha de fato o curso que precisa ter nesses corações. Que nós tenhamos a fé verdadeira, a fé bíblica, a fé que Hebreus 11 descreve. A fé, Senhor, que nos faz ser testemunhas de Ti, ó Pai. A fé que as coisas são apenas coisas e que elas precisam servir ao propósito que Tu estabeleceu em nossa vida, que elas tenham, Senhor. Pai, abençoa cada vida, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu te peço, e eu já te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.